Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós estamos gravando essa nova série em 2019 e nós recebemos já aqui o vereador e presidente da casa, Lincoln Fernandes. Tudo bem, presidente? Tudo bem, certo. Um grande abraço, Paulo Bahia, a todos que acompanham a TV Câmara. Estamos à disposição e com um ano que promete muitas atividades e avanços, né, aqui no Legislativo. É isso aí, a gente leu a sua biografia, por assim dizer. Você começou a trabalhar aos 14 anos, sempre do lado de lá. E como é essa passagem? Aos 11, na verdade. Aos 11, eu vou reclamar isso depois lá na Previdência, que estão querendo isso. Aos 14 como operador de áudio, é isso? É, em comunicação foi aos 14 anos, né? Mas sempre do lado de lá. E sempre, qual que é o lado de lá? O lado de lá do jornalismo, combatendo ou fiscalizando o legislativo, o executivo. Mas, e aí agora você está do lado de cá no legislativo. Como é que é essa virada? Não existe virada. Na verdade, o perfil é o mesmo, né? O perfil de um jornalista e de um vereador tem muita semelhança, que é a fiscalização, que é a investigação, né? São prerrogativas que buscam o resultado, né, dos poderes constituídos. Então, eu acho que não há grande diferença nisso, não. Eu tenho minha carreira formada em comunicação, tem 24, vai para 25 anos agora no próximo inverno. Comecei a trabalhar aos 11 na extinta Polícia Mirim, comecei em comunicação aos 14, né, experimentando todos os setores praticamente da comunicação, do jornalismo. E agora, como vereador, até acho que aumenta esse poder de investigação, claro, né? Claro. Aumenta esse poder de investigação. Sobre a conduta, sobre a performance, acho que não muda muita coisa, não, né? A gente continua exatamente do jeito que começou, do mesmo jeito. Vai lá. Sim. Até quero parabenizar seu trabalho, Lincoln. Desde o início aí dessa 17ª legislatura, você tem se mostrado um vereador muito combatente aqui na Casa de Leis, inclusive fiscalizando muito a prefeitura. Só que a obra do anexo da Câmara Municipal agora parece que ficou na tua mão, talvez, essa inauguração aí. Você mesmo participou de uma CPI, foi a CPI do anexo aqui da casa. Foi combativo em relação a isso? Como é que você vê essa situação do anexo hoje? Talvez você como presidente inaugurando esse anexo. A verdade é que a gente vai inaugurar esse prédio sem nenhum orgulho, né? Ninguém vai soltar rojão, ninguém vai chamar nenhuma banda para inaugurar esse prédio. Isso aí foi uma herança maldita que a 17ª legislatura herdou, só que tivemos o desafio de terminar algo que simbolizava o desperdício do dinheiro público. E você não pode deixar a obra pública parada, porque ela vai, a cada dia que passa, acumulando mais desperdício ao erário, desculpe. O que nós fizemos? Fizemos uma CPI. Naquilo que nós pudemos investigar, entregamos o relatório ao Ministério Público. Quem tiver que responder vai ter que responder. E, por outro lado, temos que eliminar um problema. E de que forma eliminar esse problema? Da forma mais transparente e que custe menos a Câmara Municipal. Foi o que fizemos. Então, não há nenhum objetivo, nenhum desses 27 vereadores que entraram aqui tinha interesse de ir para prédio novo, tinha na cabeça, nós queremos ir para um prédio novo, nada disso. É um problema que nós herdamos e o problema tem que ser resolvido. Nós fizemos isso. Bahia. Prazer conversar pessoalmente com você, presidente Lincoln Fernandes, um grande amigo, né, diga-se de passagem. Eu queria saber para você o que significa esse novo momento na sua carreira política. Você agora tem 2 anos como vereador e está entrando talvez o maior desafio até agora, que é ser o presidente aqui da casa. Como é que você encara esse desafio e qual vai ser a postura do presidente Lincoln Fernandes? É um orgulho muito grande, é uma honra muito grande, uma responsabilidade na mesma proporção. Você tem que ter a consciência daquilo que está fazendo, daquilo que está acontecendo em sua vida. E talvez sim, as coisas estejam acontecendo muito rápido comigo no que diz respeito à carreira política. São 2 anos, né, que completei agora como vereador. Fui candidato pela primeira vez, fiquei entre os mais votados da cidade sendo eleito. No ano seguinte, virei presidente do meu partido, o PDT, presidente regional, e agora em 2019, presidente da Câmara. Talvez esses sejam sinais de que estamos no caminho certo, só que sempre com a consciência da responsabilidade que isso representa, claro, né? Daquilo que a gente pode representar no que diz respeito ao trabalho para a população. No que diz respeito ao perfil do trabalho, eu acho que não muda muita coisa.
eu tenho na minha cabeça que a Câmara tem que ser muito forte em suas prerrogativas institucionais, que é de fiscalizar, que é de votar projetos que visem a qualidade de vida da população, que visam a qualidade de vida da população. Os vereadores, no que dependerem do presidente, podem se sentir muito fortes no que diz respeito à fiscalização. As comissões de estudos, as CPIs, nós vamos empoderar o trabalho de fiscalização dos vereadores. E uma Câmara transparente, nós saltamos da nota 3 para a nota 10, estamos entre as 5 primeiras do Estado, isso é um salto de qualidade, isso é algo importante que acontece na Câmara Municipal e que a população precisa saber, e o nosso objetivo é se manter, né, entre as mais transparentes, entre as mais econômicas e as mais atuantes também. No seu discurso na eleição para presidente, o senhor disse que iria ter uma postura. A Câmara agora iria ter postura. Nós, particularmente, vibramos com isso, porque houve um tempo que a Câmara sempre está se esquivando, tendo medo do que falar, e a gente percebe que você não tem isso. A sua entrevista com o Chiavenato foi muito correta, uma postura correta. É isso que nós podemos esperar agora? O nosso departamento aqui está contigo para fazer isso? Sérgio, eu não quero analisar anos anteriores, eu quero falar daqui para frente. Sim. Eu acho que... Eu não quis dizer que a Câmara não tinha postura. Não dessa legislatura, vamos falar de anos passados. Tá tudo aí, as claras, a população sabe, o povo já tem suas convicções. Daqui para frente, a Câmara tem que se impor. Sim. A Câmara tem que se impor como poder independente. Né? A Câmara, ela foi muito desrespeitada, e até a gente dá muita razão para os críticos, porque deu muito motivo para isso. Mas, poxa, a Câmara está criando uma nova identidade, sim. Né? Eu falei há pouco da questão da transparência, da economicidade. Poxa, a Câmara avançou e avançou muito. E o objetivo é chegar ainda mais ao topo, se manter, no mínimo, entre as primeiras do estado de São Paulo. E isso passa por posicionamento institucional. Talvez a maior prova disso, dessa mudança de comportamento, sejam essas sessões extraordinárias que nós convocamos agora para quinta-feira. Né? A Prefeitura agiu de uma forma gananciosa, aumentando o IPTU e cobrando IPTU indevidamente de milhares de famílias, e no que diz respeito às suas prerrogativas, a Câmara vai reagir sim, mesmo que seja em período de recesso. Né? Nós ainda não iniciamos o ano legislativo. Certo. Então foi necessária, ou foram necessárias serão necessárias duas sessões extraordinárias para que a gente possa, dentro de nossas prerrogativas como parlamentares, reagir a isso e proteger a população. Acho que é o mínimo que a população espera da Câmara Municipal, que a Câmara defenda a população. A Câmara já terminou o ano de 2018 fazendo isso, rejeitando por unanimidade o projeto absolutamente ganancioso, abusivo, de cobrança do IPTU, que visava aumento de 300%, 400%. E agora reage a essas duas situações. Então isso é posicionamento institucional, independentemente dos resultados das votações. A Câmara vai interferir sim nos assuntos relevantes do município. Presidente, eu até comentei com seus colegas aqui em outras gravações, eu tenho percebido, o senhor pode me corrigir, dizer se isso procede, mas um posicionamento muito engessado da Prefeitura, do chefe do Executivo. Parece um pouco teimoso para algumas coisas que aparentemente são claras. Insiste, né, em algumas coisas. Insiste em algumas coisas, talvez, não sei se para contrariar a Câmara, se é para contrariar a população, não sei o que acontece ali. A si próprio, né? A si próprio. Como lidar com um chefe do Executivo tão engessado, tão difícil como é Duarte Nogueira? Olha, talvez o prefeito tenha aprendido nesses 2 primeiros anos, né? Assim espero. No que diz respeito a diálogo, no que diz respeito a governar dentro da perspectiva democrática, porque em muitos gestos a Prefeitura toma decisões unilaterais, monocráticas. Nós já temos exemplos que a Prefeitura agiu como se não existisse Câmara Municipal em Ribeirão Preto. Espero que o prefeito e os secretários tenham aprendido isso. Até porque qual foi o resultado de agir assim? Está tudo bem em Ribeirão Preto? A cidade está a mil maravilhas? O que mudou? Então nós temos mais 2 anos para que as coisas aconteçam. E no que depender da Câmara Municipal, e é o papel dela, institucional, vai cobrar sim. Vai cobrar a Prefeitura. Porque é isso que nós temos que fazer.
Uma prefeitura incomodada, entre aspas, pelos vereadores, ela pode render melhores resultados. Claro, ela pode ter efeitos que vão resultar na melhor qualidade de vida do cidadão. Você imagina uma prefeitura acomodada e uma Câmara mais acomodada ainda. Como é que fica a cidade? Então a gente tem que botar o dedo na ferida mesmo. A gente tem percebido que realmente é essa falta de diálogo, né, por parte do Executivo com o Legislativo. E o senhor é um vereador que sempre foi muito crítico à essa postura do Executivo. Agora na presidência, o senhor vai fomentar esse tipo de diálogo, tentar parar essas arestas por bem de Ribeirão Preto? Não tem arestas. Tem relação republicana. Eu costumo dizer que, no que diz respeito a Lincoln Fernandes como vereador, eu sempre conversei no papel. Não adianta qualquer articulador da prefeitura chegar aqui na Câmara e falar que o projeto está a mil maravilhas, sendo que no papel ele é contraditório. Foi o que aconteceu com o IPTU. IPTU social, fizeram mídia bonita, que o IPTU era importante para a cidade, aí você olha o papel, aumenta de 400%. Quem é que dá conta de pagar? Então o diálogo tem que ser no papel. Como presidente da Câmara, da mesma forma. Não há desrespeito nisso. Há a relação republicana. Sim. São entre poderes independentes. Então o que vale é o diálogo, que está aqui, no papel. Não adianta falar bonito e o que está no papel prejudica o povo. Agora, além de papel e de projetos, o que a população tem visto é uma cidade cada vez mais esburacada. Está terrível andar em Ribeirão. Não há zelador, a tal famosa zeladoria não existe. Como resolver isso, Lincoln, presidente? É o que nós estamos perguntando para o prefeito, cobrando a prefeitura. Nós temos uma CPI, você falou sobre o buraco, o asfalto. Nós temos a 6ª CPI constituída que vai contar com todo o apoio da presidência da Câmara para poder apurar onde é que está o dinheiro dos tapa-buracos. Por que avenidas que estavam sendo recapeadas, as obras simplesmente pararam no meio? Por que empresas estão reclamando de não terem recebido o dinheiro? E muita gente se engana acreditando no discurso da prefeitura de que se não aumentar o IPTU, se não pagar o IPTU, não vai tapar buraco na rua. Nós aprovamos aqui em 2 anos vários empréstimos da Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Estado, né, que empresta dinheiro para as prefeituras com juro menor, e também vieram muitas emendas parlamentares, verba da União, verba carimbada para isso, para tapar buraco, para fazer recapeamento. E onde está esse dinheiro? Onde é que ele parou? Saiu desses lugares, ou ele parou no meio do caminho, ou ele derreteu em outras despesas públicas? Então, é algo que incomoda a população mesmo, e se a gente abrir o leque aqui, não só questão dos buracos, questão da limpeza da cidade. Sim, a gente está vendo uma cidade com canteiros com mato alto, praças sem iluminação, isso são problemas básicos. E a prefeitura não tem dado conta de nada, ela tenta terceirizar responsabilidades. E a população, já foi assim com a água, com os nossos terrenos e agora com a saúde. E a população fica um pouco confusa, e vocês podem interferir também, é o seguinte: uma hora a prefeitura diz que tem um superávit, que tem dinheiro. 2 meses depois diz que se não pagar o IPTU, se não fizer uma reforma, vai falir. Como é que a gente entende uma coisa dessa? Tem uma desculpa do caixa, parece, que agora existe uma tendência de desculpa do caixa. Tudo é o caixa. Eu não posso fazer isso porque não tem caixa. Eu não posso fazer aquilo porque não tem caixa. Mas esta Casa de Leis, recentemente, devolveu quase 20 milhões para a prefeitura e ele falou que não tinha como pagar servidor. Em 2 anos, a Câmara repassou 33 milhões de reais para a prefeitura. Isso dava para construir quantas creches? Pavimentar quantos quilômetros de ruas e avenidas? Então, o que a prefeitura fez com esse dinheiro? Além do mais, a prefeitura tem recebido algumas emendas por parte dos vereadores conquistadas através de deputados, e a prefeitura tem perdido esse dinheiro por falta de projeto, né? Então, além disso, a prefeitura está perdendo dinheiro. Presidente, esse dinheiro que é devolvido, tem como a Câmara solicitar informações? Claro que tem. Eu mesmo entrei com um requerimento no final do ano passado para saber da prefeitura, centavo a centavo, onde está sendo gasto o dinheiro repassado pela Câmara. Porque é bom que a população entenda, o vereador ele não tem o poder de chegar no prefeito e falar: prefeito, nós temos aqui 20 milhões de reais que nós economizamos, como foi o caso de 18, e o senhor vai construir, por gentileza, 10 creches. Nós não temos esse poder, não é prerrogativa do vereador. Nós temos como indicar: prefeito, o senhor pode construir 10 creches, mas aí a decisão é dele. Os 13 milhões que a Câmara devolveu em 17,
derreteram em outras despesas públicas. Mentiram para a população, dizendo que ia construir o AME lá na Vila Virgínia, na Avenida Monteiro Lobato. Continua um circo lá no terreno onde seria o AME. Né? Usaram como pretexto, como política. E nada aconteceu. E agora os 20 milhões? Serão gastos onde? A gente está vendo uma situação dificílima com os servidores municipais, porque esse governo resolveu demonizar os servidores. Verdade. Desde o primeiro dia, a culpa é do servidor municipal. É verdade. Eu vi recentemente uma entrevista do prefeito dizendo que a máquina pública de Ribeirão Preto, ou seja, os servidores municipais de Ribeirão Preto, ocupam o 3º lugar em termos de remuneração, ou seja, são os mais bem pagos, estão entre os 3 mais bem pagos do estado de São Paulo. Primeira cidade são Santos, primeira cidade é Santos, segunda cidade é Jundiaí. Isso não é justificativa. Que bom que o servidor é bem pago. Isso é uma forma de demonizar o servidor, não se reconhecer aquilo que o servidor público faz todos os dias. Sim. Para a cidade de Ribeirão Preto. Aí você pega efeito de comparação. Ok, Santos é a cidade que mais bem paga o servidor municipal. Vocês conhecem a qualidade de vida em Santos? Que está, na última década, sempre entre as primeiras do país? Então, olha a qualidade de vida aqui, olha a qualidade de vida em Santos. Olha o gasto de Santos que tem com o servidor público e olha o gasto que tem em Ribeirão Preto. Quer dizer, como é que lá conseguem e aqui não? Né? Então, não se demoniza. E quando eu falo em servidor público, gente, eu estou falando em encanador, eu estou falando em médico, eu estou falando em enfermeiro, em motorista, o cara que faz buraco no asfalto para consertar vazamento de água, é trabalhador comum. Claro. Então é uma desculpa que não cola. Então como é que Santos consegue? Paga bem o servidor e mantém a qualidade de vida entre as primeiras do Brasil. E Ribeirão Preto não. Aqui resolve se demonizar o servidor. Então eu acho que tem que se ter mais gestão e menos desculpa. E nessa demonização, algumas entidades embarcaram junto com o prefeito, dando opinião até no lugar da Câmara, né? Na verdade, alguns presidentes de entidades resolveram interferir na vida pública de Ribeirão Preto, né? E quebraram a cara. Sim. Porque essa era de empresário interferir em votações, em articulações aqui dentro, acabou. Acabou. Esse recado já foi dado. Nós tivemos uma experiência muito ruim no que diz respeito à discussão do IPTU, em que a prefeitura tentou usar de intermediários para querer aumentar o IPTU. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Foi vexatório para a prefeitura. Nem o poder de articulação institucional a prefeitura conseguiu estabelecer. Então essa questão de intermediário não é aceita. Não vai rolar. Não vai rolar. O recado já está dado. Não vai rolar. Gente, a relação tem que ser republicana e institucional. O que vale é o que está no papel. Não adianta vir com um discursinho. Mandaram gente aqui dentro dizer que aumentar o IPTU era bom para a cidade. Olha aí. Ô, Lincoln, vamos falar um pouquinho de rede social agora. Você é muito atuante também em rede social. Você é um comunicador, sabe usar bem isso. Mas também tem o outro lado. Muitas mentiras, muitas vezes são ditas de vocês aqui dentro. Porque vocês ocupam um papel de destaque na cidade. Isso gera muitos problemas. Gera inveja e outras coisas. Como que você lida com isso? Olha, eu hoje até encaro com mais naturalidade. Porque a internet, às vezes, é uma rede antissocial, né? Na verdade, ela é usada muitas vezes para que um sujeito inconformado, ou recalcado, ou interessado, seja lá quais forem os motivos, ele deposite ali toda a sua raiva. E como é algo difícil para a polícia investigar, e são milhares e milhares de comportamentos, né, acaba sendo uma terra sem lei. Ela tem todos os seus benefícios, mas tem esse lado que a gente tem que aprender a lidar, né? Eu encaro com muita naturalidade. Ataque de internet já não me pega muito, não. Até porque, no que diz respeito à Câmara, você ouve muitos críticos, né, falando, metendo pau em vereadores, aí você vai olhar, muitos deles querem estar aqui ou já tentaram estar aqui e não conseguiram, né? Então, eu acho que quem tem que ver isso aí é a polícia, né? Porque ataques à honra, ataques morais, já entram na esfera criminal, e crime quem investiga é a polícia.
Bom, Lincoln, você vem seguindo uma linha que já teve muito sucesso em Ribeirão Preto, que são os comunicadores que ingressam na vida pública, né? Muitos vereadores, nós temos o exemplo do Luiz Schiavone, que trabalha com a gente, Coralci Neto, o próprio ex-prefeito Elson Gasparini. Essas pessoas serviram como exemplo, como motivação para que você também enveredasse para esse lado, o lado da política? Olha, eu acho que não. Eu tenho grande exemplo nessas pessoas na área da comunicação, né? Muitas pessoas de fato me inspiraram, como Wilson Toni, Antônio Carlos Morandini e tantos outros. E pessoas que construíram histórias bonitas no rádio e na Câmara Municipal, como o próprio Schiavone, né? Que ainda trabalha aqui na casa. Muita gente questiona o seguinte: mas Ribeirão tem a tradição de eleger comunicadores, não é mesmo? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é qualquer um que põe a cara na televisão ou coloca sua voz no rádio, aparece em rede social, que vai ser eleito, não. Sim. As pessoas, elas... Já tivemos alguns exemplos, né? De bons comunicadores. A gente está citando pessoas que deram certo, mas se você pegar os exemplos que deram errado, são muitos, né? Então, a pessoa analisa conteúdo, a pessoa analisa coerência, a pessoa analisa história. Não adianta você chegar e botar a carinha na televisão, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que você vai ser um político, não. Não é bem assim. As pessoas te cobram e você tem que saber o que acontece em Ribeirão Preto, né? O seu perfil é analisado, você tem que conhecer a cidade. E o fato de ser comunicador, eu acho que atrapalha, entre aspas, porque você é cobrado todos os dias. Não tem como separar o papel do comunicador e do político. Eu até tento, mas, poxa, você está diretamente envolvido nos problemas, você se sente na obrigação de questionar, de tentar resolver aqueles problemas. Então, é uma cobrança diária. Passe a analisar a situação na perspectiva contrária, né? Você é mais cobrado ainda. Você está, essa exposição, fica mais visível, né? Essa exposição está sujeita à cobrança. Então, no caso da comunicação, isso é meu ganha-pão. Essa é a minha profissão. Eu tenho carteira de trabalho. Eu tenho mais de 25 anos de carteira assinada, né? Eu não apareço na televisão, eu falo no rádio para fazer graça. Esse é meu trabalho, assim como qualquer outro trabalhador comum. E por falar nisso, como é que fica agora? Porque já vereador e comunicador já estava acumulando, e agora presidente, que a gente sabe que não é muito fácil. Você ocupa uma posição de uma das cidades mais importantes do país, tem capitais que não têm a importância de Ribeirão. Como é que vai ficar agora? Não, quanto mais trabalho, melhor, né? Eu acordo todos os dias 4h30 da manhã. Tenho o programa de rádio, que começa às 6 da manhã, e a minha rotina é essa, né? Terminou o programa de rádio, eu venho aqui, fico aqui até a hora que for necessária, né? E muitas pessoas não sabem, a Câmara funciona até 10 horas da noite, até 9 horas da noite, em dias de sessões até mais tarde. Exatamente. E se for o caso, eu deixo o programa para poder priorizar as questões aqui, né? No que diz respeito a confronto de agenda, eu sempre vou priorizar aqui o serviço público. Bom, o programa vai ao ar hoje, que não tem sessão, mas eu gostaria que você falasse então sobre essas sessões extraordinárias, já que ele vai ser reprisado depois, mas hoje é muito importante que ele vá ao ar no horário da sessão, inclusive. Nós estamos em mês de recesso, o ano legislativo começa dia 5 de fevereiro, certo. Correto? Oficialmente dia 5 de fevereiro. Mas, diante de alguns gestos da prefeitura, nós nos vemos na obrigação de responder, de fazer alguma coisa. Certo. Porque depois não dá mais tempo. Então, nos vimos na obrigação de convocar 2 sessões extraordinárias. E há de se ressaltar para a população o seguinte: os vereadores não recebem um centavo a mais por isso. Nem os vereadores e nem os servidores. Receber mais. Ninguém recebe hora extra, absolutamente nada. Os vereadores virão à Câmara para discutir 2 assuntos de importância para o município e que envolvem a cobrança do IPTU. O primeiro caso, IPTU Verde, que é uma lei aprovada por unanimidade pela Câmara, discutida durante 2 anos, ratificada nas 3 instâncias da Justiça, e que a Prefeitura, ao apagar das luzes de 2018, resolveu por decreto sobrepor essa lei, um absurdo. Então o que a Câmara vai fazer? Vai votar um decreto legislativo que visa cassar o decreto do Executivo e manter o desconto para 5.000 famílias. Né? Então esse é o primeiro tema da sessão extraordinária. A segunda sessão envolve proprietários, a cobrança de IPTU, de proprietários de terrenos ou de chácaras que estão recebendo uma cobrança abusiva do IPTU.
A prefeitura simplesmente tem ignorado o lado social de muitas propriedades. O que eu quero dizer com o lado social? Muitas vezes a pessoa tem um comércio, muitas vezes a pessoa tem uma horta, já que a gente falou em chácara, e por aí vai. O que acontece? Com as melhores intenções do mundo, a Câmara Municipal aprovou uma lei no ano passado, encaminhada pela Prefeitura, que visava o equilíbrio social na cobrança do IPTU. O que é isso? Muitas pessoas, especuladores imobiliários principalmente, tinham um terreno enorme e construíam uma pequena área nesse terreno para dizer que tinha construção ali dentro. É uma manobra para poder pagar o IPTU, que é mais barato, por área construída. É uma mentira. Certo. E isso envolve principalmente pessoas ricas, porque pobre não dá conta nem de ter um terreno. É verdade. Né? Não vai fazer levar isso. um terreno não vai fazer isso para poder burlar o poder público. Ok, aprovamos para promover esse equilíbrio. E exatamente pegar essas pessoas que estavam em desacordo, em desacordo com a vida fiscal de Ribeirão Preto. Só que o que a prefeitura fez? Existem as propriedades que de fato precisam de uma pequena edificação. Por exemplo, um estacionamento. Estacionamento tem a sua edícula e o resto é para colocar carro. É verdade. Né? Uma pessoa que vende objetos, telha. É verdade. Telha também usa um terreno, pequeno escritório. um depósito. Pessoa que tem uma horta. O que a prefeitura fez? De forma gananciosa, a prefeitura está ignorando Olha aí. o lado social, o funcionamento social dessas propriedades e promovendo uma injustiça. Então a prefeitura está sendo gananciosa. Então, primeiro a gente vota o IPTU verde, decreto do vereador Jean Coraúci, e depois o projeto de lei complementar do vereador Renato Zuccolotto, que esclarece essa situação, deixa bem clara para a prefeitura qual foi a intenção da Câmara e que de fato a prefeitura cumpra aquilo que está no papel, porque a prefeitura está se aproveitando disso, fazendo a leitura errada para poder partir de forma agressiva para cima dos munícipes no que diz respeito à cobrança do IPTU. É uma política fiscal agressiva e injusta. Então a Câmara, por obrigação, se reúne para discutir esses dois temas. Então são duas sessões, nessa quinta-feira e na próxima quinta-feira. Não, são as duas sessões As no duas mesmo sessões dia. já nessa quinta-feira. Já depois de amanhã, dia 10, umas 16 Ótimo. horas e a outra na sequência. Ok. Bom, nós temos 5 minutos ainda. Quer mais alguma pergunta? Eu gostaria, Então, para por encerrar. favor, faça. Porque Ele é rápido, dá tempo. o cidadão, ele não tem noção de como funcionam as coisas entre o político e o partido. Eu queria saber, na hora que o Lincoln sobe na tribuna ali, até onde pesa PDT, até onde pesa Lincoln? Você tem independência para isso? Total independência. Agora, você não entra na política sem estar afiliado a um partido. Não existe esse discurso, eu não sou político, eu sou gestor e por aí vai. Gente, isso é uma mentira. Você tem de estar filiado a um partido político para poder entrar na política. Né? E aí você passa a analisar as ideologias de cada partido. O PDT é um partido muito justo. O PDT é um partido que procura buscar o equilíbrio de ouvir e de entender os dois lados. No Brasil, nós tivemos agora essa polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda nas últimas eleições. O PDT, né, cujo presidente é o Ciro Gomes, se manteve posicionado de forma equilibrada, né? Exatamente contra esse extremismo. O Brasil precisa de mais equilíbrio, né? E não esse extremismo que pode, de repente, agradar a alguns, mas prejudicar a muitos. Então, eu tenho total independência do partido, agradeço muito ao PDT assumir a presidência. A gente está fazendo uma reformulação no partido, uma reformulação regional, para que, assim como foi em 2016, o PDT disputou a prefeitura com o Ricardo Silva, que hoje não está mais no partido, migrou para uma outra sigla, mas o PDT foi o partido que emplacou o maior número de vereadores. A maior bancada aqui dentro da Câmara é do PDT. São 6 vereadores eleitos. Então, hoje, em representatividade, é o maior partido de Ribeirão Preto. Rapidamente, vai. Bom, para a gente encerrar da minha parte, eu queria falar de outro abacaxi a ser descascado nesse ano, que é a questão A gente está aqui para isso. Exatamente. A questão do rombo do IPM, que foi muito divulgado pela Prefeitura, até com peças publicitárias veiculadas em horário nobre. Eu queria que o senhor falasse qual vai ser a postura da Câmara, como é que vocês analisam essa questão do rombo do IPM. Olha, eu acho que é uma política que simplesmente foi deixada de lado.
eu me lembro que a prefeitura pegava dinheiro emprestado do IPM. Sim. Não é mesmo? Num passado não tão distante. E agora está repassando dinheiro para o IPM. E novamente o culpado é o servidor. Né? E onde é que está a coerência nisso tudo? Igual a gente falou, a prefeitura começou 2018 dizendo que tinha sobra de 300 milhões e encerrou o ano dizendo que estava quebrada. Como é que você entende? Como é que o povo entende isso? É estranho. É claro que muitas coisas, muitos projetos serão analisados pela Câmara. Um deles é o teto, no que diz respeito à Previdência, que deve seguir as diretrizes federais para os novos servidores. Agora, o problema que está aí é um problema presente, é um problema constituído que tem de ser resolvido. Agora, não adianta nada querer descontar em cima de coitadinho, não. Né? Muito se fala, a Câmara foi atacada durante muito tempo, dizendo que tinha altos salários e tudo mais. Alguém já parou para analisar os marajás da prefeitura? Quanto isso pesa para a população? Será que esse não é um dos problemas? Qual a coragem que a prefeitura vai ter em mexer nesse problema aí? Bom, presidente, falta um minuto. Eu gostaria de dar um espaço para o senhor querer falar alguma coisa para a população. Por quase 40 anos eu vivo nessa terra e não tenho um minuto para falar. Só agradecer a TV Câmara, agradecer o Paulo Bahia, ao estar lá, todos aqui da TV Câmara, a população. Eu peço isso, não foi falado aqui na entrevista, mas eu vou insistir muito nisso, que é esse diálogo com a população. A população tem que ser avisada das coisas que acontecem aqui na Câmara. O IPTU verde, a prefeitura não avisou o povo. Por que não avisou? Porque não quer pagar, porque não quer dar o desconto, na verdade. Claro. Né? Mas é uma conquista da população que a Câmara obteve. Então a Câmara vai divulgar isso sim. A audiência pública, que geralmente não tem ninguém aqui, nós vamos de algum jeito chamar o povo para poder vir à Câmara. Gente, é a vida da população que está em questão. Né? Claro. São o futuro das gerações, é dos nossos dinheiro, filhos. né? É nosso dinheiro. Então temos que acompanhar. Então esse diálogo mais próximo com a população vai acontecer. Enfim, Câmara transparente, Câmara que visa economia. A Câmara, gente, tem adotado e tem criado uma nova identidade, sim, no que diz respeito a ações. As coisas não vão mudar da noite para o dia, mas estão mudando, isso eu garanto para vocês. Bom, nós agradecemos a sua participação aqui, conte com a TV Câmara. Muito obrigado. Queremos fazer programas ao vivo, queremos ir nos bairros, queremos fazer isso, que é o seu lado aí, né, a sua área. Vamos ver se a gente entrosa bastante para chegar mais próximo da população. Vamos, tá bom? Sim. Eu que agradeço e ótimo 2019 para todos. Obrigado, presidente. Para você que ficou conosco até agora, continue com a nossa programação.